Bom dia, meus amores, bom dia, minhas amoras, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é de História. Vocês vão encontrar esse conteúdo na página 21, certo? Nós vamos falar hoje sobre as grandes expedições, tá? A gente viu na aula anterior que Portugal, ele atracou aqui no Brasil, né? Eles pararam aqui no Brasil, eles descobriram novas terras, que é a terra onde nós moramos hoje, o nosso Brasil. E Portugal, ele tinha o interesse de aumentar o comércio lá nas Índias. Porém, eles também sabiam que existia a necessidade de explorar as riquezas encontradas aqui no Brasil, né? Foram surgindo algumas expedições. Eles resolveram mandar algumas expedições, algumas pessoas para explorar as novas terras, o Brasil. Tá? Em 1501, ou seja, um ano após o descobrimento do Brasil, né? Houve a primeira expedição. Essa expedição ela foi chefiada por Gaspar Lemos. Gaspar Lemos era quem estava à frente dessa expedição. E a finalidade dessa expedição era explorar o litoral brasileiro, né? Por que o litoral brasileiro? Porque a gente sabe que o único meio de locomoção, de transporte naquela época era marítimo. Então, quando eles chegavam aqui no Brasil, eles imaginavam que só existia aquele pedaço de terra, né? Eles acreditavam que o Brasil ele era uma pequena ilha. Tanto é que o primeiro nome do nosso país era Ilha de Vera Cruz, tá? Essas pessoas que estavam nessas expedições, na primeira expedição, eles começaram a dar nomes de alguns santos daqueles dias, né? Em que eram descobertos os acidentes geográficos. O que eram os acidentes geográficos? As montanhas, os rios. Então eles começavam a colocar nomes de santos nesses acidentes geográficos, como por exemplo aquilo que a gente viu na aula anterior, né? O Monte Pascoal foi o primeiro monte em que eles viram, a primeira montanha que eles viram, e colocaram o nome de Monte Pascoal porque nós estávamos vivenciando a Páscoa naquele mês, que era o mês de abril, tá? Então alguns acidentes geográficos que eles deram o nome de santos foi o Cabo de Santo Agostinho, a Baía de Todos os Santos, que é extremamente famosa, né? Eles perceberam também que o Brasil, ele não era, como eu havia falado, eles perceberam que o Brasil ele não era uma ilha, e sim ele era algo além de uma simples ilha. Existiam várias terras além de uma simples ilha, e modificaram o nome Brasil, né, de Ilha de Vera Cruz para Terra de Santa Cruz, porque até então eles não sabiam qual era a dimensão, qual era o tamanho daquelas terras. Os índios que nós conhecemos hoje também receberam um outro nome, um nome antes de serem conhecidos como índios. Eles receberam o nome de Ibirapitanga, né, que em Tupi-Guarani significava madeira avermelhada. Tupi-Guarani era a linguagem utilizada pelos índios naquela época e naquela localidade, certo? Madeira avermelhada por conta do nosso pau-brasil. Em 1503, Portugal ele mandou a segunda expedição, né? Dessa vez essa expedição ela foi chefiada por Gonçalo Coelho e Américo Vespucci. E essa nova expedição, essa segunda expedição, ela tinha a função de descobrir as riquezas que no Brasil tinha, né? Que existiam aqui nas novas terras. E eles também tinham a função de criar um novo depósito. Eles tinham a função de criar um depósito, de construir um depósito. Para que esse depósito ia? Esse depósito ele servia para guardar o pau-brasil, tá? Que era uma madeira muito valiosa lá em Portugal. Então eles recolhiam as madeiras e colocavam em um depósito próximo ao mar, né? Para isso também foi construído um forte, que é o Forte de Cabo Frio, lá no Rio de Janeiro, porque aí facilitava quando os navios chegassem para colocar o pau-brasil dentro do navio e levar para Portugal. Nesse mesmo momento, os franceses eles descobriram que aqui no Brasil havia pau-brasil. Então, assim, existia uma pequena quantidade
de homens cuidando das terras brasileiras, né? Até então a terra de Santa Cruz. Então foi o que os franceses fizeram. Eles vieram para o Brasil e contrabandeavam, isso mesmo. Eles roubavam a madeira, o pau-brasil. Quando foi em 1516, Portugal ele trouxe uma nova expedição, né? Dessa vez o nome da expedição era a expedição Guarda-Costas, né? Por que Guarda-Costas? Porque vieram homens, né, para fiscalizar e desmanchar tudo aquilo que os franceses criaram. Né? Portugal tomou conhecimento que os franceses estavam vindo aqui para o Brasil para roubar o pau-brasil e disse, não, peraí, vamos mandar homens, vamos mandar uma quantidade maior de homens, porque aí eles vão tomar conta e destruir tudo aquilo que os franceses fizeram. Né? Não vamos permitir que os franceses, eles tomem posse das nossas terras, das terras que foram descobertas pelos portugueses. Aí, quando foi no ano de 1530, chegava aqui no Brasil a expedição colonizadora. Né? Essa expedição colonizadora, ela era chefiada por Martim Afonso de Souza. E ele tinha como objetivo garantir as terras brasileiras para Portugal. Tá? Então, o que é que eles fizeram? Eles disseram, não, a gente acha que a quantidade de homens que foi enviada para o Brasil, até então terra de Santa Cruz, é uma quantidade pequena, o território ele é muito grande. Então, o que é que a gente precisa fazer para que os franceses eles não tomem posse dessas terras? A gente vai mandar pessoas para morarem aqui no Brasil. A intenção agora é povoar a terra de Santa Cruz. Tá? Então, como é que a gente povoa a terra de Santa Cruz? Trouxeram alguns colonos, alguns donos de terra. Deram alguns pedaços de terra para eles, trouxeram lá de Portugal também algumas mudas, algumas sementes de algumas plantas que eram comercializadas, que eram cultivadas lá em Portugal e trouxeram aqui para o Brasil, né? Para também fazer essa movimentação, fazer com que a economia do Brasil ela nascesse. Né, o comércio começasse a surgir aqui no Brasil. Eles trouxeram também mudas de cana-de-açúcar, né? E plantaram essas canas-de-açúcar lá em São Paulo. São Paulo ele também passou a ser, foi aí que São Paulo passou a ser a grande potência, né? O maior cultivador de cana-de-açúcar. Ainda hoje ele é considerado também um grande estado que cultiva a cana-de-açúcar. E também foram criadas algumas capitanias, algumas pequenas vilas. Aí tornou-se, o Brasil ele começou a ser povoado, né? Martim Afonso de Souza, quando viu que deixou tudo organizadozinho, as terras povoadas, a agricultura estava funcionando, ele foi embora para Portugal, porque sabia que não corria mais o risco dos franceses tomarem posse aqui do Brasil, da terra de Santa Cruz, ok? Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Agora a gente vai fazer a nossa... Vamos lá, meus amores. Nessa primeira atividade, no número 1, é para vocês responderem por que Portugal decidiu explorar o Brasil. Qual foi o objetivo, que foi que motivou Portugal explorar o Brasil? Na letra B, em qual ano chegou ao Brasil a primeira expedição? Lembram? É só voltar o vídeo que tia está explicando em qual foi o ano que chegou a primeira expedição aqui no Brasil. Na letra C, qual foi essa expedição? Qual é o nome da primeira expedição? Letra D, quem comandava a primeira expedição? Tá? No segundo quesito, é para vocês fazerem uma associação entre a primeira coluna e a segunda coluna, tá ok? Um beijo, meus amores. Até amanhã, se Deus quiser.